Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder. Glória de Deus vai descer, vai se manifestar. Salvação em massa vai acontecer. Vamos ler alguns textos na palavra. E Gálatas 3, verso 5. Hoje eu gostaria de falar sobre o poder de dizer amém. Mas eu não estou preocupado de você ficar falando amém na reunião simplesmente, não. Meu interesse é muito maior do que esse. É porque de fato tem um poder espiritual envolvido no amém. Paulo diz, lá em Gálatas 3,5, que aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela o que, meus irmãos? Paulo aqui está opondo duas coisas: obras da lei ou pregação da fé. E significa que o Espírito Santo nos é dado quando nós ouvimos o que? Pregação da fé. Os milagres acontecem quando nós ouvimos o que? Pregação da fé. Não é pelas obras da lei. Coincidentemente, semana passada estava conversando com o irmão e ele me confrontou dizendo: é muito simplista isso que você fala. Quer dizer que agora, só porque eu ouvi a pregação, eu vou ser salvo? Mas o incrível é que como ouvirão se não há quem pregue? Se porém ouvirem, então quando ele ouvir, ele vai receber fé para ser salvo. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Não é ouvir qualquer pregação, porque tem gente que prega obras da lei. Tem gente que prega que as coisas devem acontecer com base no seu merecimento, no seu esforço próprio, na sua justiça própria. Mas não é isso que Paulo diz. Ele diz que há uma pregação que é da fé. A pregação que é da fé é aquela que é baseada exclusivamente na obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Então há grande poder na pregação. Por isso eu não tenho o menor constrangimento de dizer para você: a minha alegria é poder pregar. Eu volto para minha casa todo domingo e dizer para minha esposa: eu nasci para esse negócio. Eu nasci para isso, porque eu fico tão cheio, tão excitado com a pregação, que às vezes eu nem consigo comer. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de comer. Por quê? Porque há poder nisso. Isso tem poder de mudar a sua história para a eternidade. Quer dizer, um domingo qualquer como esse, uma manhã chuvosa e fria, você resolve aparecer por aqui e você ouve a pregação, ganha fé, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vamos ser francos, é um grande privilégio um negócio desse. É muita glória um negócio desse. É isso que Paulo está dizendo, que a pregação da fé tem esse poder. Tem esse poder. Agora, ela tem que vir acompanhada de uma resposta sua. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação da palavra de Cristo. Não a pregação de Moisés, não a pregação da lei, não. É a pregação da palavra de Cristo. Isso libera fé. E quando você tem essa fé, ela deve vir acompanhada do amém. Lá em 2 Coríntios 1, verso 20, diz assim, 2 Coríntios 1, verso 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Presta atenção no que está dizendo. As promessas de Deus são muitas, no Velho e no Novo Testamento. Mas em todas elas, Deus tem o sim. Mas ele não para aí. O sim é de Deus. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por intermédio de quem? Presta atenção no que está escrito aqui. Isso aqui é uma cooperação santa. Paulo está dizendo que, volta para o verso 20, que nas promessas Deus tem o sim, mas a nossa parte é dizer o amém. Quando você diz amém,
você está se apropriando das promessas de Deus. Deixa eu falar algumas coisas a respeito disso. Primeiro, quando você diz amém, você está dizendo que está recebendo a promessa. Quem diz amém está tomando a promessa. Amém é uma palavra que está presente em todos os idiomas. Não é fantástico que tem uma palavra que está em todos os idiomas? É a mesma. Muda um pouquinho a pronúncia, com sotaque de uma língua para outra, mas é a mesma palavra, escrita do mesmo jeito praticamente. Amém. O que significa amém? Na Bíblia, quando amém é dito antes, significa verdadeiramente, certamente. Você não vê muito escrito isso, mas Jesus, todas as vezes que está na sua Bíblia, em verdade vos digo. Você sabe o que está no original, nesse lugar desse em verdade? Em verdade? Amém. O Senhor diz, amém eu vos digo. Amém eu vos digo. Ele fala isso no começo da frase, a dizer o quê? O que eu vou falar é de fato verdadeiro, é certo, é assim que é. Amém no começo é isso, mas amém no final significa que seja assim, que aconteça assim, que seja dessa forma comigo. Isso é amém no final de uma frase, no final de uma afirmação. A palavra amém é uma palavra hebraica, você sabe disso. E ela procede de uma outra palavra hebraica, derivada de outra palavra hebraica, que é amã. Amã é o mesmo amém, só que com A, significa crer. Isso é uma coisa interessante. O amã significa crer. A primeira menção dessa palavra está lá em Gênesis 15:6. Quando Deus levou Abraão para fora da sua tenda, mostrou o céu estrelado para ele e disse, quantas estrelas se é que você pode? Assim vai ser a sua descendência. Aí no verso 6 diz, Abraão creu em Deus. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse creu, aí no original é amã. Abraão creu, amã. Então há uma relação íntima entre fé e essa concordância que nós temos, que é o amém. Os rabinos, eles dizem que, sabe, o culto, né, a reunião dos judeus numa sinagoga, é cheio de amém, o tempo inteiro cheio de amém. Falam amém para tudo, porque os rabinos ensinam que o amém é o selo real. Não é? Quando uma carta era enviada, se ela não tiver, uma carta que eu falo, uma carta do rei, se ela não tivesse o selo real, então ela não era considerada legítima. Então, para que eles soubessem que de fato tinha vindo do rei, tinha sempre um selo. Tinha sempre um selo, eles dizem, o amém é o seu selo, que você está recebendo a bênção de Deus. Segunda coisa, o que os rabinos não sabiam, e nós sabemos, é que amém é um dos nomes do Senhor. Você sabia que Jesus também se chama Amém? Que esse é o nome dele? Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o quê? O amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Jesus se apresentando. Para essa igreja ele diz, assim diz o amém. Isso significa então, que quando você diz amém, você está chamando Jesus. Você está dizendo, vem Senhor na minha vida. Quanto mais amém você diz, mais você vai se enchendo dele. Não é verdade? Por quê? Porque na Bíblia nós invocamos, chamamos pelo nome. Agora, se nós ficamos, isso é uma coisa interessante de se dizer. Você sabe, ninguém se transforma num carro só porque ficou trancado dentro de uma garagem. E você não vai ser um crente abençoado só porque é membro de uma igreja abençoada. Não existe bênção por osmose. Você sabe o que é osmose, né? É quando, no mar, por exemplo, né? O mar é mais salgado do que você. Você entra no mar, tem uma troca. Você perde para o mar, que não tem, você tem pouco sal, e ganha sal do mar. Entende? Então, muitos de nós queremos também que isso aconteça. Só porque estamos aqui,
a bênção vai passar de um para o outro. Isso não acontece, filho. É preciso agarrar a bênção quando você vem aqui. Então, quando você vem para uma reunião e simplesmente fica olhando, só contemplando o que está acontecendo, a bênção não atinge você. Sabe que hora que ela começa a atingir você? Quando você diz amém. Porque o amém, os rabinos dizem isso, né? Eu já estou muito rabínico, mas é verdade. Eles dizem que o amém, eles ensinam isso na sinagoga. O amém é a maneira de agarrar a bênção. Você ouviu algo na pregação que você crê, para você, diga o amém. Claro que muitas vezes nós dizemos apenas mecanicamente, mas há momentos que o amém vem do fundo do seu coração. E quando esses momentos acontecem, você está recebendo algo espiritual, está agarrando algo espiritual, porque está invocando o próprio nome do Senhor Jesus. Isso tudo quando nós dizemos amém. Terceira coisa, na nova aliança, Paulo está dizendo que nós dizemos amém para todas as promessas, não é assim? Volta lá, 2 Coríntios 1, 21. Paulo diz que nós podemos dizer amém hoje, perdão, é 1:20. Porque quantas são as promessas? Presta atenção, todas as promessas. Paulo diz, tem o sim de Deus e pode ter o amém da nossa parte. Aí você fala, por que Paulo está dizendo isso? Você tem que entender que Paulo está sempre mencionando algo da palavra, no caso do Velho Testamento, para embasar o que ele está dizendo. Por que ele falou que tem o amém para as promessas? Vou te contar algo que talvez você não saiba. Mas no Velho Testamento não tinha amém para as promessas. Não me entenda mal, tinha amém no Velho Testamento, mas só para maldição. Não tinha amém para a promessa. Lá em Deuteronômio, capítulo 27, pega aí sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 27, tem algo muito interessante. Deus disse que quando o povo de Israel entrasse em Canaã, eles deveriam fazer algo muito importante, logo que eles entrassem. Deveriam pegar 6 tribos, ou líderes de 6 tribos, e subirem no monte Ebal. E outras 6 tribos deveriam subir no monte Gerizim. Aqueles que estivessem no monte Ebal, deveriam ler as maldições. E aqueles que estivessem no monte Gerizim, deveriam ler as bênçãos. Isso está descrito em Deuteronômio 27 e 28. Ok? Então presta atenção, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, eles estão um defronte do outro lá em Israel. E estão próximos, de maneira que o povo que ficava no vale entre os 2 montes, podia ouvir as palavras, se fossem ditas bem forte, de um lado e do outro. Mas se você for olhar, a partir do verso 11, Deus manda Moisés fazer isso. E a partir do verso 16, tem as maldições. Olha o que diz: maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito que fizer o cego errar o seu caminho, todo o povo vai dizer amém. E vai assim até o final. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Presta atenção, eles tinham que dizer amém para as maldições. Mas aí no capítulo 28, tem a descrição das bênçãos, que você conhece de cor, né, do verso 1 até o 14. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, tarará. Aí vem as bênçãos, verso 3. Isso era para ler no monte Gerizim. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Tem amém aqui? Nenhum amém. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Tem amém aqui? Também não. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Não tem amém em lugar nenhum nas bênçãos. Só tinha amém para maldição. Essa é a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança só havia amém para maldição. Na nova aliança, tantas quantas são as promessas de Deus, nela tem o sim de Deus, para você poder dizer amém. Por que não havia amém para as bênçãos? Por que não havia amém para as bênçãos? Isso aqui é uma questão importante. 2 razões. Primeiro,
Porque no Velho Testamento a bênção era condicional. Qual que é o primeiro versículo do capítulo 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo quanto está escrito neste livro da lei. Ou seja, a lei era condicional à bênção. Se você obedecesse, você era abençoado. Como ninguém podia obedecer. Ninguém, Paulo diz, ninguém jamais cumpriu toda a lei. Então ninguém podia dizer amém. Ninguém podia dizer amém. Mas a maldição era certeza. Eles sabiam que iam desobedecer. Então eles tinham que dizer amém. Vê que coisa impressionante. Mas tem uma outra razão. A outra razão, acabei de falar agora. Amém é um nome de Jesus. Mas Jesus não tinha vindo ainda. Mas o amém veio, se fez gente e morreu na cruz no nosso lugar. E agora ele ressuscitou. E por causa que ele é o amém, ele pode liberar a bênção agora de Deus sobre a sua vida. Mas veja, há algo interessante sobre isso também. Se você ler, eu não vou ler com você aqui, mas você pode depois ler do verso 11. Aliás, do verso 1 até o verso 10. Deus mandou Moisés dividir, para falar a maldição no Monte Ebal e a bênção no Monte Gerizim. Mas você sabe, Deus mandou que Moisés fizesse um altar em um dos montes só. Só tinha altar no Monte Ebal. Não tinha altar no Monte Gerizim. Por que isso acontecia? Isso aqui é importante você entender. O altar era só sobre o Monte Ebal. Sabe por quê? Porque Jesus veio para morrer por causa das nossas maldições. O Calvário foi o cumprimento do Monte Ebal. Gálatas 3, verso 13 diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Aquele altar era para apontar para Cristo. Por isso só havia altar no Monte Ebal, porque das maldições temos que ser redimidos. Agora, por que não havia altar em cima do Monte Gerizim? Porque você não tem que ser redimido das bênçãos, pelo contrário. Uma vez que a maldição for removida, agora todas as bênçãos são para você também. Você está me ouvindo? Que as bênçãos de Deuteronômio 28, agora é para você também. Aí você fala, pastor, mas como é que vai ser para mim também? Lá está escrito, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir, segundo tudo que está escrito nesse livro da lei. Aqui está dizendo que essas bênçãos é só se eu obedecer. Mas eu não consigo obedecer. Como é que eu vou ter essa bênção? É essa que é a glória do Novo Testamento. O que Deus fez então? Só pode ser abençoado quem obedece. Quantos concordam comigo? Não, você pode dizer amém. Só pode ser abençoado quem obedece. Mas nem os judeus obedeceram, nem nós os gentios conseguimos obedecer agora. O que Deus faz então? Hebreus diz que Deus resolveu fazer uma outra aliança, porque aquela velha aliança foi encontrada falha, porque a velha aliança dependia da obediência do homem, mas agora a nova aliança depende da bondade de Deus, da graça de Deus. O que Deus faz então? Deus enviou Jesus. Jesus obedeceu completamente. Paulo diz que nele não havia pecado. Pedro diz que ele não conheceu o pecado. João diz que aquele que não tinha pecado, todos os apóstolos declararam esse testemunho. Ele nunca pecou. Jesus nunca pecou, ele obedeceu completamente. Então ele é abençoado, sim ou não? Quem obedece toda a lei é abençoado. O céu está sobre ele. Como é que Deus vai fazer então para você ser abençoado? Deus faz algo maravilhoso. Deus pega você e coloca você em Cristo. Aí quando você é enxertado em Cristo, tudo que diz respeito a Cristo passa a dizer respeito a você também. Cristo obedeceu, mas você está em Cristo, então o céu está aberto sobre você agora. Entendeu? Não é porque você obedeceu, é porque Ele já obedeceu completamente. E você agora está nele. Quantos creem que estão em Cristo? Essa é uma expressão chave no Novo Testamento. Sublinha sempre que você encontrar essa expressão nele, em Cristo, porque ela quer dizer isso. Ele tornou-se tudo. Presta atenção nisso. Ele tornou-se tudo o que eu era na cruz. Ele se fez pecado na cruz. Está me entendendo?
para que agora eu seja tudo que Ele é nele, enxertado nele. Porque quando Deus olha para você hoje, quem é que Ele vê? Cristo, aleluia. E você fica com medo dele ver as suas coisas. Ele está vendo Cristo, você está vestido de Cristo. Cristo envolve você, você é parte de Cristo. Quantos dizem amém sobre isso? É tão precioso ver o quanto a palavra de Deus é poderosa e é maravilhosa. Hoje nós podemos dizer amém para as bênçãos. O que o povo de Israel só pôde fazer para as maldições, hoje nós podemos fazer para todas as bênçãos. Mas quarta coisa, a Bíblia é um negócio extraordinário mesmo, é difícil. Eu não sei se você é encantado com a palavra, mas se não é, eu espero que no decorrer do tempo, estando conosco aqui, você se torne alguém de fato apaixonado pela palavra de Deus. O amém ativa a fé. Eu estava lendo, por isso que eu estou falando muito de rabino hoje. Eu estava lendo um comentário de um rabino cristão, o que é uma coisa estranha, né? Mas ele mantém o título de rabino. E ele fala algumas coisas interessantes, que a gente às vezes passa por cima. Isso que é bom às vezes você ter uma percepção nova, porque te alarga também. E ele diz o seguinte: por que o Novo Testamento começa com a história de Zacarias e Isabel? Quem se lembra de Zacarias e Isabel aqui? Eles eram pais de quem? João Batista. Está lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 13 por ali, vê se é mesmo. Lucas 1, verso 13 em diante. Agora, você sabe, e eu chequei, e é verdade, você sabe o que significa a palavra Zacarias? Zacarias significa Deus se lembra. Isso é uma coisa interessante para um nome. Deus se lembra. Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel. Agora, sabe o que significa Isabel? Promessa de Deus. O Deus se lembra, se casou com a promessa de Deus. E aí Deus veio e falou: você vai ter um filho, e o nome dele vai ser João. Sabe o que significa João? Graça de Jeová. Eu fico arrepiado com essas coisas. Como é que você consegue ler isso na Bíblia e não achar extraordinário o arranjo divino? Zacarias, que é o Deus se lembra, se casou com Isabel, que é o Deus prometeu, a promessa de Deus. E eles geraram um filho, a graça de Deus sobre o seu povo. Essa é a história do Novo Testamento. Mas, não era bem isso que eu queria falar. A Bíblia fala que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias. Zacarias, ele era sacerdote, sumo sacerdote. E tinha uma escala, quando de tempos em tempos cabia a um deles entrar no lugar santo para queimar incenso. E aconteceu de ser o dia dele, a época dele. Quando ele entrou no lugar santo, que ele estava queimando o incenso, apareceu um anjo para ele. Que anjo que foi, irmãos? Gabriel. Gabriel apareceu para ele e falou para ele: olha, Deus viu a sua condição, Deus vai te dar um filho. Zacarias creu? Não. Zacarias não creu. Zacarias falou para ele: como é que vai ser isso? Eu já sou velho e minha mulher também. Como é que vai acontecer esse negócio? E Gabriel falou para ele: eu sou Gabriel, eu assisto diante do Deus Todo-Poderoso. E eu estou te dizendo, e porque você não creu, vai ficar mudo até o dia que ele nascer. Interessante que esse irmão fala o seguinte, eu achei precioso isso. Ele falou: sabe por que Gabriel mandou ele ficar mudo? Porque a fé, eu falei isso domingo passado, a fé é liberada pelo eu criei, por isso. Como Gabriel não queria ninguém atrapalhando a geração de João Batista, falou: vai ficar calado, não vai falar nada, vai ficar em silêncio até se cumprir a promessa. Essa é a história de Zacarias. Mas o anjo logo em seguida, alguns meses depois, apareceu para outra pessoa, Maria. Lembra de Maria? Apareceu para Maria e falou para ela: bem-aventurada, bendita, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Importante lembrar disso, que não é acima das mulheres, é entre as mulheres.
e falou para ela: você vai ter um filho. Maria não duvidou, ela perguntou só como que ia acontecer, porque ela era virgem. Ela falou: até onde eu sei, filhos nascem, né, pelo intercurso aí do homem e da mulher. Eu não conheço o homem. Como é que vai ser? Eu vou casar? José vai ser o pai? Como é que é isso? Maria não duvidou, mas Maria queria saber como. Você pode perguntar para Deus o como das coisas, desde que isso envolva apenas para você entender, para obedecer. Aí o anjo explicou para ela: o Espírito de Deus vai te envolver, o poder do Altíssimo vai te envolver, e o ente santo que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E aí qual foi a resposta de Maria? A resposta de Maria, se você ler em português, não está tão claro. Olha o verso 19, Lucas 1, verso 19. Aí então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Agora, você sabe, todo mundo diz que os evangelhos foram escritos em grego, e é verdade, mas tem um pessoal que diz que não, foi escrito em hebraico, depois traduzido. Esse rabino diz algo interessante. Ele diz o seguinte: no evangelho de Lucas em hebraico, que os cristãos de Israel usam, a tradução desse versículo é diferente. Diz assim: aqui está a serva do Senhor, amém, conforme a tua palavra. Toda aquela expressão que se cumpre em mim, em hebraico é amém. O que Maria falou para o anjo foi só amém, que se cumpre em mim, conforme a sua palavra. Quando você diz amém, você está dizendo que se cumpre em mim, que se cumpre em mim, que isso se cumpre em mim. Se o anjo do Senhor que está aqui na frente falando com você, porque pregadores são anjos, sabiam disso? Porque anjo é apenas aquele que é enviado, é mensageiro. Eu estou aqui te contando a mensagem do Novo Testamento. Se em algum momento eu falar uma promessa de Deus, você pode dizer que se cumpra em mim, conforme a sua palavra, que se cumpra em mim, eu recebo, que se cumpra em mim. Mas você pode também apenas dizer amém. É mais rápido, mais curto e objetivo. Amém, amém. E esse amém tem poder espiritual. Foi o que Maria disse. É o que nós também temos que dizer hoje. Volta lá para 2 Coríntios 1, verso 20. O amém glorifica o Senhor. Muitos de nós pensamos que temos que dizer especificamente glória a Deus. Mas na verdade, basta dizermos amém. Olha o que o texto diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Para quê, meus irmãos? O amém é para quê? Glória de Deus. É claro que você deve dizer aleluia, que você deve dizer glória a Deus. Tudo isso é muito importante na adoração. Mas o amém, ele é até mais importante. Por que o amém é até mais importante? Porque Paulo diz que quando você concorda com a promessa, com o sim de Deus, você está honrando a Deus. Deus só é glorificado quando você crê na promessa. Deus não é glorificado quando você não crê. Só há glória quando você crê. Por isso, quando você diz amém, o Senhor se alegra com você. O céu sorri para você. Porque você está dizendo, eu creio no sim de Deus. Deus tem um sim nessa promessa. Qual que é o problema às vezes? Por que o texto fala do sim? Porque tem gente que ensina que às vezes Deus diz sim e às vezes Deus diz. Isso é ensinado nas igrejas. Mas se Deus diz sim às vezes e Deus diz não às vezes, então você nunca tem segurança para crer. Porque você não sabe se ele tem sim ou não. Mas Paulo diz, se é uma promessa de Deus, ele tem sim. Pastor, mas para todas as promessas, tantas quantas, Paulo diz, ele tem o sim. Não é sim não, é sempre sim. Se você crê no sim de Deus, você vai dizer amém. E quando você disser amém, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E você sabe, onde há glória de Deus, aí tem manifestação do Senhor.
Por que eu estou fazendo questão de ensinar isso hoje? Para você ter entendimento. Para que você venha para ter um culto racional. O que é um culto racional? É aquilo que você faz e entende por que está fazendo. Você faz e faz com lógica bíblica, lógica espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos ler o verso anterior, volta para o verso 19. Vamos ler o 18 também. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Paulo diz que todo carnal é sim e não ao mesmo tempo. Você conhece gente, você pergunta para ele, você quer? Ele fala, eu quero, ao mesmo tempo eu não quero. Eu não sei se eu quero, porque ao mesmo tempo eu não estou querendo também. Não, agora eu quero. Não sei, acho que não quero. Você conhece gente assim? É um inferno. Paulo diz que esse sujeito é carnal, porque dentro dele habita o sim e o não ao mesmo tempo. Então é uma pessoa que não consegue fazer nada, ele está sempre no impasse, porque ele quer e não quer. Entendeu? É sim e não, o tempo inteiro, angustioso para ele. E para quem está perto dele também é enlouquecedor. Sabe, ser filho de alguém assim é complicado. Porque você faz um negócio errado, ganha um pescoção. Depois você faz certo, o pai e a mãe falam, que gracinha. Aí ele fala, eu não estou entendendo. Ele, entende? É por isso que tem criança às vezes que fica meio trelelê. É preciso ter sempre o sim e o não claro. Porque se for sim e não, já é carne. Mas Paulo diz, a nossa palavra nunca foi sim e não. Verso 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o quê? Sim. A palavra de Deus não é um livro de dúvida, é um livro de certeza. João diz lá em 1 João capítulo 5, estas coisas foram escritas para que saibais que tendes a vida eterna, para que você tenha certeza que tem a vida eterna. Isso foi escrito para que você saiba. A Bíblia não é livro de filosofia. Livro de filosofia é cheio de teoria, talvez sim, talvez não, é tudo relativo. Já ouviu essa conversa? Isso aqui é certo ou errado? Depende, porque é tudo relativo, ninguém sabe na verdade o que é nada. Esse é um mundo de incerteza, mas o nosso Deus é um Deus de certeza absoluta. Se Ele diz que é, então é, não é relativo, é. Se Ele diz que é não não vai ter retorno, é não. É o que Paulo está dizendo, por isso ele continua no verso 20, porquanto, quantas são as promessas de Deus, em todas elas, Ele tem o sim, para que haja o amém, por intermédio de quem? Nosso intermédio. Quando você diz amém, você está confirmando a promessa de Deus. Mas talvez alguém pode estar falando, pastor, mas qualquer promessa? Pegue sua Bíblia, abre lá em Efésios 1, verso 3. Efésios 1, verso 3. Antigamente, eu não sei se ainda tem hoje, mas vendiam nas livrarias evangélicas as famosas caixinhas de promessa. Quantos já viram uma caixinha de promessa? Eu já vi muita gente descendo porrete nas caixinhas de promessa. E diziam o seguinte, crente que gosta de caixinha de promessa é crente superficial, que não lê aquelas partes que ele não gosta. Você sabe, pode até ser verdade isso, que ele deixa de lado algumas partes para ficar com outras. É possível que isso aconteça. Por outro lado, não está errado você crer na promessa de Deus. Não está errado você até colecionar as promessas de Deus, escrevê-las bem grande, pregar na parede da sua casa. Minha esposa, ela tem o hábito de confessar a palavra, de épocas em épocas o escritório dela fica coalhado de papel pregado nas paredes. Não é uma caixinha, é um quarto de promessas, é um escritório de promessas. E daí? É a promessa, nós nos apoiamos na promessa. Se Deus falou, Ele é fiel para fazer, e vai fazer na sua vida.
Mas olha o que diz Efésios 1:3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha a afirmação do Novo Testamento. Aqui merece algumas consideraçõezinhas. Primeiro ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Isso é futuro ou passado? É passado. Ele já nos tem abençoado. Não é que Ele vai abençoar no futuro. Aqui não está dizendo eu te abençoarei. Ainda que vá acontecer coisas no futuro, as nossas bênçãos já foram liberadas. Então Deus diz: você já é abençoado. Então você pode se apropriar das bênçãos de Deus, porque está escrito no passado. Depois continua: nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção inclui todo tipo de bênção, inclui toda forma de bênção, inclui todas as bênçãos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Mas pastor, você não disse que a velha aliança já passou? Passou. Mas as promessas de Deus não passam. Cristo te resgatou da maldição da lei, para que você pudesse também ter a bênção da lei na sua vida. Mas você vai encontrar pastores ensinando, me perdoe se eu estiver sendo teológico, mas tem pastores que dizem o seguinte: não, as bênçãos de Israel, do Velho Testamento, era para Israel. As bênçãos do Novo Testamento é para a igreja. E portanto, a igreja não participa das bênçãos do Velho Testamento, porque eram bênçãos materiais. Quantos já ouviram dizer isso? Então, eu respeito isso. E aí se você pergunta para eles: por que você crê que as bênçãos dos crentes de hoje não incluem as bênçãos do Velho Testamento? Aí eles apontam esse versículo e dizem, porque está escrito aqui, ó, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Se é espiritual, dizem eles, não pode ser material. Isso é um engano. Isso é um engano. Esse é um conceito equivocado do que significa ser espiritual. Tem gente que pensa que aquilo que é espiritual é uma coisa assim etérea, uma fumacinha, um troço assim que fica flutuando em algum lugar. Não, Paulo diz que as coisas que você vê são passageiras, mas aquelas que você não vê, essas é que são eternas. Está me ouvindo? Essas é que são eternas. Então a bênção espiritual é uma bênção muito grande, muito real e muito poderosa. Amém, meus irmãos? Aí você fala: pastor, mas está claro para mim que as bênçãos de Israel, Deuteronômio 28, eram bênçãos naturais, bênçãos materiais. Mas a bênção espiritual inclui tudo. Esse toda sorte aqui é que a bênção espiritual inclui a bênção natural também. Vou te dar 2 exemplos para você entender isso. Primeiro, é verdade que a posição de Israel é terrena? Sim. A posição de Israel é terrena, a posição da igreja é espiritual. A posição de Israel era aqui, Deus tinha um projeto aqui. A posição da igreja é sobrenatural e espiritual. Mas também nós estamos aqui, ok? Então, a bênção espiritual, ela inclui e acaba trazendo a natural também. Então, qual que é a bênção que a igreja tem que Israel não tinha? Por exemplo, o perdão dos pecados definitivo. Israel não tinha. A justificação pela fé. Israel não tinha. A habitação do interior do Espírito em você. Israel não tinha. A redenção de toda maldição. Israel não tinha. Mas nós temos hoje. Amém, meus irmãos? Agora, quando você tem essas bênçãos, elas liberam a bênção natural na sua vida também. Quando você é liberto do pecado, quando a condenação do pecado é removida na sua vida, você está sendo liberado para receber toda sorte e bênção natural ao seu derredor. Deuteronômio, por exemplo, capítulo 7, verso 15, Deuteronômio 7, 15, lá diz o seguinte: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Essa é uma bênção do Velho Testamento? Sim ou não? Mas você pode apropriar dela hoje? Sim ou não?
Sim, pode por quê? Porque Cristo Jesus te redimiu. Então, pelas suas pisaduras, você é o que agora? Sarado. Se Israel teve essa promessa, muito mais você vai ter essa promessa. Quando você lê Deuteronômio 28, lá está escrito que Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Ele vai abençoar a sua sementeira, vai abençoar a sua vaca, vai abençoar suas ovelhas, vai abençoar a sua conta bancária. Ele vai abençoar tudo que você tem e você vai ser próspero. Aí você fala, essa é uma bênção para Israel. Não, mas 2 Coríntios 8:9 diz o quê? Que Ele se fez pobre para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então a riqueza faz parte da nossa herança também? Faz parte. Você pode pegar toda a bênção do Velho Testamento e dizer, eu tenho essa e tenho outras maiores ainda que eu recebi. Eu recebo essa e ainda tem outras que o Senhor já me concedeu, que Israel nunca sonhou. Na verdade até sonhou, mas não tinham. Não tinha. Você sabe, a bênção, Deuteronômio 28, nós vamos encerrar hoje confessando Deuteronômio 28. Porque tem alguns irmãos que vieram me dizer isso, pastor, então quer dizer que aquela bênção que está lá, não é mais para nós, é o contrário, é para você hoje. O povo de Israel não pôde dizer amém para elas, você vai dizer amém para elas hoje. Quantos entenderam o poder do amém hoje? O poder do amém é o poder de liberar fé, é o poder de agarrar a promessa. Isso está na sua boca, diz a palavra de Deus, perto de você. Você tem apenas que crer e falar. Mas lá nas primeiras promessas de Deuteronômio 28, é que Deus iria colocar Israel acima das outras nações. E qual que é a promessa de Deus aqui? Em Efésios mesmo, capítulo 2, verso 6. Que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a você. A morte dele foi a sua morte, a ressurreição dele foi a sua ressurreição. E se ele está sentado agora em autoridade e glória, essa é a nossa posição também em nome de Jesus. Pastor, não consigo entender isso. Durante as Olimpíadas, alguém estava falando da rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth. Ele falou algo interessante. Ele falou, a Rainha Elizabeth é aquela que está sentada no trono da Inglaterra. E quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, a Rainha Elizabeth fica sentada no trono 24 horas por dia? Imagina ela falando para a pessoa do lado, eu preciso muito ir num lugar agora. A pessoa fala, não pode ser a rainha, tem que ficar sentada no trono. Então, quando aquele jornalista falou que aquela é a mulher que está na posição, sentada no trono da Inglaterra, ele não estava dizendo que ela estava lá naquela hora. Talvez naquela hora ela estava passeando em algum lugar, mas ela tinha uma posição que ninguém podia tirar. O trono era dela. Então você também está dizendo, pastor, eu estou aqui agora, sentado no banco, aqui no setor Bueno. Sim, no momento você está aqui, mas o trono já está reservado para você. A sua posição já é de lá. Está me ouvindo? A sua autoridade já procede de lá. Quando a rainha fala, mesmo que ela não esteja sentada no trono naquele momento, ela falou de um outro lugar, a autoridade dela procede do trono, porque o trono pertence a ela. Presta atenção, a sua autoridade procede do trono, porque você está sentado nele. Você não ganhou um tronozinho para você, você está nele. Todos nós estamos enxertados nele, somos parte dele. Se ele está assentado, nós estamos assentados também nele. Essa é uma posição espiritual. Amém, meus irmãos? Agora, por que é importante você entender que você é abençoado? Volta lá para capítulo 1, verso 3, Efésios 1, 3. Você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde, meus irmãos? Em Cristo. Você é abençoado em Cristo. Você nunca poderia receber a bênção, porque só o justo pode ser abençoado. Os judeus não foram justos, os gentios não são, nunca poderão ser. Mas Deus veio em nosso socorro. Ele enviou o seu Filho, que obedeceu completamente e foi declarado justo diante de Deus. Seu sacrifício foi aceito porque não havia pecado. E Deus agora vem ao nosso socorro, simplesmente
colocando aqueles que creem em Cristo. Você foi colocado em Cristo. No dia em que você desceu nas águas do batismo, você estava dizendo: eu estou sendo enxertado nele. A partir de agora eu sou membro dele. De tal maneira que quando Deus vê você, Deus vê Cristo agora. E como Cristo obedeceu, todas as bênçãos, Deuteronômio 28, também são para você agora. Não importa a crise que está acontecendo, não importa nada, a bênção é para você. Eu não vou aqui ameaçar você dizendo que a bênção é só para os melhores, não. A bênção é para quem crê. O vencedor é aquele que crê. E quem crê diz o quê? Amém. Quem crê simplesmente diz amém. É isso que Paulo está dizendo. Não é nada extraordinário. Não é 10 passos de fé. Não é um livro inteiro para aprender. Paulo está dizendo: de Deus é o sim, sim. Não tem dúvida, não é talvez, não é sim hoje, não amanhã, não, é sim. Todas as suas promessas ele tem sim. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Tem promessas na Bíblia que não é para nós, porque era para alguém especificamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, a Bíblia fala que Ezequias, Deus falou para ele que ele ia morrer. O que ele fez? Virou na campo lá da parede, chorou. E Deus falou o que para ele? Eu vi sua oração e vou te dar mais quantos anos? Quem se lembra? 15 anos para você. Essa promessa é para todo crente ou era só para Ezequias? Para Ezequias, então tem que ter sabedoria. Ok? Mas isso não impede você de pedir 15, 30, 40, 50, pedir o tanto que você quiser. Porque existe a promessa de longevidade. Vida longa. Quantos creem nessa promessa? Está lá no Salmo 91. Saciá-lo-ei com longevidade. Vida longa é a promessa de Deus. Mas aqueles 15 anos era para Ezequias só, porque ele pediu. Tá bom? Mas presta atenção. As promessas de Deus para o povo incluem você. Você foi enxertado no povo de Deus. Você que antes não era povo, você que antes não fazia parte da nação escolhida, agora você foi enxertado também na nação de Israel. Você agora é filho de Abraão também. Então todas as promessas feitas aos filhos de Abraão incluem você agora. Você pode se apropriar de cada uma delas. Mas mais ainda, tem promessas que você já pode apropriar hoje, que são espirituais, são invisíveis, mas que são poderosas. Você já foi completamente redimido. É a habitação do Espírito, seus pecados já estão cancelados, você vai experimentar suprimento abundante da parte de Deus. Eu não creio, deixa eu falar uma coisa para você, eu não creio em evangelho da prosperidade, não creio nisso, mas eu creio que o evangelho traz prosperidade. Entendeu a diferença? Eu não prego prosperidade, eu prego Cristo, Cristo crucificado, como diz Paulo. Eu não prego prosperidade, mas é certeza que onde chega o evangelho, a prosperidade chega junto. A história está aí para provar. Basta você ver a história. Só a influência do evangelho já traz prosperidade no lugar onde chega. Muda a história. Ok? Agora, isso não significa que nós andamos atrás do dinheiro. Não. O dinheiro é servo, não é senhor. Nós não amamos o dinheiro, nós amamos o Senhor Jesus. Mas nós cremos que Ele traz prosperidade. Não é pelo fato de você não andar atrás do dinheiro também que você vai cair na burrice de querer ser pobre, para supostamente querer agradar a Deus. Isso é tolice. Não há virtude nenhuma na pobreza. Creia e busque de Deus suprimento e abundância, porque você tem essa promessa de Deus sobre a sua vida. Quantos creem que isso é verdade? Fique em pé onde você está. Projeta para mim Deuteronômio, capítulo 28. Hoje nós vamos fazer algo como Israel de Deus. Nós não estamos nem no Monte Ebal, nem no Monte Gerizim. Nós estamos no Monte Sião. Mas preste atenção, do ponto de vista profético, nós estamos nesse Monte Gerizim. Lá, Israel não pôde dizer amém. Mas hoje você pode dizer amém. Para todas as promessas de Deus. É preciso haver fé. Mas a sua fé se expressa no amém. Eu quero que seja simples para você entender. Então eu vou ler. E eu quero que você apenas diga amém. Quantos estão compreendendo?
Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que você colocar a mão. O Senhor te constituiu para si em povo santo, como te tem jurado. Todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo. Diga: eu creio na promessa de Deus. E eu libero hoje o amém. Porque o meu Deus já liberou o sim sobre a minha vida. Diga: eu verei a bênção de Deus vindo atrás de mim. E ela vai correr. E ela vai me alcançar. Diga: eu não vou correr para alcançá-la. Elas é que virão sobre mim. E eu apenas direi: amém, amém. Aleluia. Sentiu fé? Você sentiu a fé de Deus enchendo o seu coração? Eu sinto a fé de Deus movendo na sua vida. Dê um abraço ao seu vizinho. Fala para ele: amém. Tenha uma semana abençoada.